ótimo dia para você que está nos acompanhando já desde a hora do agro. Está começando agora o nosso BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira, e a participação dos nossos comentaristas, Alex André, Guga Almeida, Marco Prado, que chegam daqui a pouquinho por aqui. Além de hoje, claro, a participação do Eduardo Boechat, lá da Active Traders. Daqui a pouquinho eu vou dar bom dia para todos eles. Mas antes a gente começa falando aqui nesse nosso pré-mercado sobre a China, gente, que tem notícias positivas, hein? Com crescimento de 4,5% do PIB no primeiro trimestre na base anual. Veio acima da expectativa do mercado, que era de alta de 4%. E esse resultado do PIB positivo foi puxado pelas fortes vendas do varejo, que teve alta de 10,6% em março. Já a produção industrial desapontou um pouquinho lá, com a expansão de 3,9%, um pouco abaixo do consenso dos analistas do Wall Street Journal, que era de crescimento de 4,1%. Mas ainda assim, a expectativa para essa terça-feira, é de que o mercado de commodities acabe reagindo bem a esses dados, se houver também, claro, um apoio do dólar, moeda que subiu em escala global nessa segunda-feira, com os Fed Boys jogando um balde de água fria nessa expectativa do mercado dos juros baixos. Nós vamos falar mais, claro, daqui a pouquinho sobre isso e também sobre os resultados dos bancões. Continua a temporada de resultados lá nos Estados Unidos. Ontem a gente já repercutiu aqui no pré-mercado a divulgação de alguns dos resultados e agora, pela manhã, antes, tem poucos minutos, já foi divulgado o resultado do Goldman Sachs, né? E também o Bank of America deve estar saindo daqui a pouquinho. O Goldman Sachs teve lucro líquido de 3,2 bilhões no primeiro TRI de 2023. No primeiro TRI de 2022, o banco tinha lucrado 3,8 bilhões de dólares. Houve uma queda, então, de 43% na comparação anual. Aqui no Brasil, os investidores aguardam a entrega do projeto do arcabouço fiscal ao Congresso. O envio atrasou e causou uma apreensão com rumores de últimos ajustes. De acordo com o Estadão, Haddad quer reforçar já nessa largada um maior compromisso com a nova regra que deve entrar no lugar do teto de gastos, deixando a possibilidade de mudança por lei ordinária só a partir do próximo governo. Bom, falando agora da agenda do dia, a gente tem um dia mais fraco de indicadores, né? Não só no exterior, como também aqui no Brasil. Tivemos há pouco a segunda prévia do IPC-FIP, né, de abril, que registrou alta de 0,36% nessa segunda leitura, após 0,41% de alta na leitura anterior. E logo mais às 11 horas teremos mais um leilão de NTN-B e LFT do Tesouro Nacional. Lá fora a gente continua com a temporada de resultados. Netflix, United Airlines e também a Western Alliance saem bem depois do fechamento ali do mercado, né? Então, a gente, claro, vai atualizando todos vocês em relação a isso. Mas vamos para as bolsas, porque as principais bolsas lá da Europa operam em alta moderada, né? Depois dessa bateria de indicadores divulgados nessa noite inteira aqui pela China. E a gente vai repercutir isso daqui a pouquinho os nossos comentaristas. Mesmo que essa expansão da produção chinesa tenha ficado um pouco abaixo das projeções, o crescimento de 4,59% do PIB no primeiro TRI e a confiança do consumidor demonstrada pelo salto de mais de 10% no varejo, né, de março, quando a projeção era de 7,49%, isso melhoraram o apetite aí por risco dos mercados ocidentais nessas primeiras horas do dia. Inclusive, deixa eu só atualizar vocês aqui, né, do que a gente já tem por lá nos índices futuros e na Bolsa Europeia. A DAX na Alemanha agora sobe 0,65%, FTSE no Reino Unido tem uma leve alta ali 0,07%, CAC na França 0,62%, ou seja, como eu falei para vocês, a gente tem altas moderadas, né, por lá, né, ou pelo menos até então, nesse momento. Nos futuros americanos, a gente tem as bolsas operando todas no único sentido. Dow Jones Futuro sobe 0,14%, S&P 500 Futuro subindo 0,42%, Nasdaq Futuro subindo 0,64%. Mas vamos mais falar sobre esse PIB da China, né? Porque o JP Morgan disse já em nota a clientes que essa mensagem aí dos dados de recuperação firme é de recuperação firme, essa é a mensagem que fica desses dados, e que a meta chinesa de crescer 59 no ano é factível. O fato é que a China divulgou um crescimento, né, de 4,5 no primeiro TRI desse ano, na base anual, acima da projeção do mercado. E eu quero trazer ele, Marco Prado, operador de mercado e nosso comentarista, né, para falar já desse PIB chinês e, claro, também ele, Eduardo Boechat, Active Traders, já está aqui com a gente aqui na tela. Muito bom dia para todos vocês. E eu quero saber, gente, o que a gente pode esperar? E podemos já esperar uma boa reação mesmo das commodities para essa terça-feira, depois desses dados da China? Começando então aí, Marco, bom dia para você.
Bom dia, Débora. Bom dia, Edu. Bom dia a você que está nos assistindo. Tivemos indicador na China, né, essa madrugada, e o reflexo até então positivo. A gente sabe que a China, a última vez que ela cresceu mais de 2 dígitos foi em 2010, né? Subiu mais de 10%. Então, bem lembrado. 4,5% aí vai dentro do que o próprio Banco do Povo chinês estava aguardando. O que, na verdade, deixa a desejar realmente é a produção industrial que veio abaixo e é o que interessa para a gente aqui. Agora vamos ficar ligado para ver como é que vai ser as commodities, comportamento do minério de ferro e do petróleo, agora que trabalham muito próximo à estabilidade. Mas, de uma certa forma, a China serve como um grande termômetro para as demais economias do mundo. Então, a gente pode imaginar aí, e no ano que a China subiu aí mais de 10% em 2010, o Brasil subiu 7,5%. Então, a gente começa a imaginar também que um PIB da China um pouco mais elevado pode ser um alento aí também para o nosso Brasil. Então, deixa eu dar bom dia a ele, Eduardo Boechat, analista de mercado da Active Traders. Não ouvi aqui sua opinião também, né, Edu, sobre esse PIB da China. Há espaço para a atividade ganhar mais força por lá, na sua opinião, Boechat, com o avanço da confiança do consumidor e do crédito? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marco. Então, acho que os números foram bons, né? O mercado já está melhorando, né? As bolsas lá fora estão subindo, as moedas valorizando também, o euro subindo, o dólar australiano subindo, que você vê o impacto. O dólar australiano é uma moeda que tem um ciclo parecido com o real, também é uma moeda de commodity. Até onde eu tinha visto, o minério tinha subido um pouquinho também. Acho que pode ser um dia bom para a bolsa, um dia bom para o dólar aqui também. Sobre China sempre é difícil falar, né? Saber o que está acontecendo lá, acreditar nos números, né? Enfim, os preços das commodities não mostram para a gente que o mundo está, que a China está voando, né? Que as commodities estão largadas ali os preços, né? Não tem nada subindo assim, não tem nenhuma pressão nos preços. O petróleo subiu na semana passada, semana retrasada, porque a OPEP cortou. A OPEP cortou produção, porque senão não teria subido, né? Estaria largado lá embaixo. Então, acho que está... Eu gosto de ver sempre o preço das coisas, né? O preço das commodities, para mim, é o principal termômetro que acontece na China. Se o preço de commodities não estão subindo, não estão pressionados, não estão nada demais, é que talvez o mercado ainda tenha bastante espaço aí para a gente ver mais, né, para ver produção ociosa mais para frente aí. Mas vamos aguardar. Eu acho que a gente continua nesse voo, né? Vai subir um pouquinho, cair um pouquinho. Eu não vejo nada muito estrutural ainda aqui no Brasil para a gente comprar e, enfim, ficar comprado na bolsa e achar que vai subir. Acho que o nosso ciclo aqui é mais ligado ao mercado interno no momento. Acho que é mais em relação a juros mesmo. Mas vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos. Pegando um pouquinho o gancho aí do que vocês estavam falando sobre minério de ferro, em Singapura a gente teve realmente aí leve alta. A gente, nos contratos futuros de leilão foi que a gente teve uma alta um pouco mais expressiva do minério, mais de 2%. Só que a gente realmente tem acompanhado bastante volatilidade, né, dessa cotação do minério, como o Boechat muito bem falou, até muito duvidoso às vezes dados ali da China, traz muita incerteza, né, para o investidor. É difícil até para qualquer analista fazer qualquer tipo de expectativa em cima desses dados. Mas a gente também tem, só para poder trazer aqui para o Brasil, a Vale deve já trazer algumas prévias ali, inclusive, logo mais, né, depois do fechamento, a gente acredita que deve ser divulgado esses dados da Vale. Eu queria entender um pouco da expectativa de vocês, porque o fato é que a gente, primeiro, tinha uma grande expectativa de recuperação econômica muito forte da China, né, e a gente vinha falando muito sobre isso. E o negócio parece que vinha travado lá, né? Essa sinalização dos últimos dados, com esse PIB, aparentemente a gente começa a ter um destravamento desse crescimento econômico por lá, porém, é claro, isso reflete de cara aqui no cenário nacional aqui no Brasil. Então eu queria entender a visão de vocês para o nosso setor de minério, já que eles, claro, são indubitavelmente nosso maior cliente nesse setor, né? Começando aí então, Marco. A Vale ontem, Edu, não sei se você acompanhou, a Débora também está trazendo esse minério de ferro. A Vale ontem, ela começou o dia com uma alta, né? Começou com uma alta de quase 2%, estava 1,80 ali, e devolveu a alta durante o pregão e acabou fechando em queda, se eu não me engano agora, que é tanto número que a gente olha aqui. Mas você percebe que a Vale estava completamente já operando ontem com viés nos dados da China, com uma expectativa, né? Então, com essa produção industrial um pouquinho aí abaixo do esperado, obviamente que dá uma refugada no minério. Então, assim,
possibilidade hoje da Vale continuar numa tendência de queda hoje, por conta desses dados da China, é grande, né? Mas a gente sabe que mercado é mercado. Definido aí ainda as operações, 10 horas vai abrir, mas eu acredito ainda que esse reflexo da China, por enquanto, é comedido para o papel, para a ação, que ainda é uma ação promissora, né? A gente vê, independente aí desse indicador na China, que é o nosso principal comprador de minério, ainda, né, a Vale tem se mostrado um papel bastante sólido, né? E o nosso principal papel do nosso ETF do índice Bovespa. Eu vou só para poder atualizar antes do Edu, viu, Edu? Vale tá aqui, ó, fechou realmente ontem uma queda de 1,19%, maioria do setor, inclusive, né? Fechando em queda nesse pregão Caiu de bem. Segunda-feira. Vamos ver qual vai ser o comportamento depois desses dados da China, né, durante essa terça. Mas, Edu, a sua visão aí sobre a Vale e o setor diante desse PIB chinês, esses dados econômicos da China? A impressão que eu tenho é que tá tudo travado, né? O que é muito bom, assim, para... Muito bom. Oportunidades. Para a gente que opera o mercado, exatamente. A impressão que eu tenho é que está muito travado, né? Semana passada a Bolsa subiu, teve um dia de quase 5% ali. Eu acho que demonstra muito que o mercado está largado mesmo. Não tem interesse nenhum no mercado, não tem nenhum player montando posição, não tem gringo trazendo dinheiro para investir em portfólio. Não tem nada, né? O mercado está largadão, as posições são pequenas. Brasil está meio na segunda prateleira lá fora, né, o pessoal não tá olhando tanto. Enfim, eu acho que a gente pode ter alguns triggers aí, né? Esse negócio do arcabouço fiscal é um primeiro trigger sendo aprovado, enfim, sendo entregue, o Congresso começando a discutir, pode ser um primeiro trigger. Aí o Banco Central cortar juros, eu acho que é o grande momento aí que o mercado pode ter uma virada, na hora que o Banco Central, o nosso Banco Central, começar a cortar juros. Eu acho que é um grande momento da virada no mercado brasileiro. E os papéis estão muito abandonados. A impressão que eu tenho é que não tem interesse. Sabe? Sobe um pouquinho, cai um pouquinho. O giro da Bolsa não tá alto, tirando um dia ou outro ali, que tem um volume maior, mas normalmente o giro da Bolsa não está alto. Não tem ninguém montando nenhuma posição. Eu acho que o Brasil está muito largado. Acho que está muito largado dentro ali das possibilidades, porque para gringo, e eu trabalhei muito tempo em mesa de operação de banco estrangeiro, a gente é mais um, né? O Brasil é mais um, e é mais um assim, a gente pode achar que o Brasil é grande e tal, mas não é, né? O Brasil representa 1% do comércio mundial financeiro, é muito pouco, né? É muito pouco na comparação com os outros, né, com os outros países. Então a gente influi pouco no mercado de uma maneira geral. Então a gente é mais uma coisinha ali que os gringos ficam olhando. E a gente vem sendo abandonado ao longo dos anos, né? Tanto a gente vê o mercado bancário brasileiro que não tem mais banco estrangeiro praticamente, tem dois banquinhos, tem um Santander e mais um ou dois outros aí, né? Coisa de 15, 20 anos atrás, a gente tinha um mercado financeiro dominado por bancos estrangeiros, HSBC, Bank Boston, Merrill Lynch tinha uma participação interessante, enfim, a Lehman tinha participação no Brasil também, enfim, tinha vários bancos que tinham participação no Brasil, né, e tinha interesse no que estava rolando aqui, e hoje em dia está muito pequeno isso, muito pequeno. Acho que tem que ter uma mudança muito radical de coisas no Brasil para a gente voltar a ser uma primeira prateleira, né? E enquanto isso a Bolsa vai ficando de lado, aí sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sem nenhum fluxo relevante. Perfeito, Boechat. Deixa eu trazer agora aqui para participar desse nosso papo, dessa pré-abertura do mercado. Ele, Guga Almeida, fundador da Trading Insights, já está aqui com a gente. Guga, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui a esse nosso papo, essa pré-abertura do mercado. Eu já quero logo de cara, antes da gente entrar no setor de minério, para poder pegar esse gancho que a gente está falando aí sobre Vale, que vai ter relatório de produção sendo divulgado. Deixa eu começar aí então com a expectativa do índice. A gente tem a Bolsa Europeia ali pelo menos com alta moderada depois desses dados da China. Eu queria entender do seu ponto de vista o que a gente pode esperar desse comportamento da Bolsa local do índice Bovespa, lembrando que a gente teve aí mais um dia de bolsas seguindo em correção, se assim a gente pode dizer. A gente segue em correção até onde, né, Guga? Essa é a questão. A gente teve um rally gigantesco na semana passada. Essas quedas agora a gente ainda pode considerar como essa correção? Esse PIB pode ajudar a destravar de alguma forma? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, né, vocês organizaram aí do mais bonito para o mais feio, né? Então, entendi. Começa pela dela. É exatamente isso. Vamos conversar com troca o meio de campo, vai mudando. Vai trocando o meio de campo, mas as pontas não mudam nunca. Mas enfim, vamos lá, né? A gente
não sei se o pessoal consegue colocar na tela o meu gráfico, para a gente poder refletir sobre o Ibovespa, mas basicamente o que eu estou acompanhando, tá, e venho comunicando aqui no nosso pre-market é o seguinte: nós fechamos ali no final, né, de março, nós fechamos uma estrutura de correção. Tá? Então, vamos ver aqui, a gente tem uma grande chance de o mercado ele inverter, né, essa tendência pessimista, essa tendência de baixa, que, querendo ou não, essa tendência ela começou, né, lá em 2020. Então, todo esse processo ele foi de correção. Só que foi um processo que, em função da pandemia, em função do coronavírus, em função de, né, surgir algo tão fora do radar, tão fora do conhecimento do mercado, né, logo no primeiro movimento do mercado, a gente teve uma transformação dos participantes lá em 2020. Então, se nós refletirmos que a gente teve todos esses 3 anos de correção e que aquele movimento que costumeiramente a gente encontra como sendo a última etapa da correção aconteceu primeiro, né, existe uma chance muito grande do mercado já está vazio, já está largado, como o Boixá mesmo mencionou. Né? Pô, tem a sensação de que o mercado está largado, né? Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, ninguém quer ficar posicionado. Mas esse movimento de oxigenação do mercado já aconteceu lá em 2020, né? Já mudou de mãos participantes. Né? Então o mercado ele não tem ali um grande player motivado, acreditando, né, na bolsa e tudo mais. Então a gente passa por esse processo todo de correção e eu acredito que a gente tem chance sim de começar um novo ciclo. Eu já venho falando, né, que esse novo ciclo ele me parece que vai ser estimulado por ventos novos. Esses ventos novos me parece que vêm de China. Né? Então o que eu consigo trazer como referência? Olha, China, que estava parada até o final do ano passado, estava aí com uma política de Covid-0, né? Retoma a economia, começa a fazer todas essas movimentações que a gente tem visto, né? Agora começa a querer colocar a sua moeda como sendo, né, o lastro das negociações. O Brasil já entra nesse movimento, como a gente viu as colocações, né, do presidente Lula na semana passada. Então, pô, vem um novo vento aí para os mercados. Tá? Vem, obviamente, que como brasileiro, como participante do mercado, a gente sempre fica com um pezinho atrás, mas isso é normal. Se a gente for voltar no tempo e olhar todos os momentos que nós temos de correção, quando a gente está lá no fundo do poço, é muito difícil de ser confiante. Tá? É muito difícil. Obviamente que quando a gente também está meio que perto do fundo do poço, a gente também tem que ser, de certa forma, como eu brinco com o Alex André, né? Tem que ser otimista com o dedo no gatilho. Né? Não quer dizer que você não vá estopar, só que o stop tem que ser curto, perto da possibilidade que vem ali na frente de rentabilidade. Então, voltando aqui, né, no presente, para mim, a gente tinha a chance ali de fechar um ciclo na região dos 98 mil pontos. Né, o mercado ele balançou naquele nível de preço. Voltamos até a região de 108, ou seja, era o repique mínimo, né, era o respiro mínimo. E aí a aposta é o seguinte, olha, o mercado ele tende agora a lateralizar. Né, Se nós olharmos para o comportamento dos últimos 4 pregões, a gente tem, de certa forma, esse olhar, né? Por quê? Porque se a gente for olhar aqui a variação entre abertura e fechamento e, né, comparar com máximas e mínimas do dia, a gente percebe que a gente abre e fecha o mercado, né, mais ou menos no mesmo patamar de preço. Ele ficou aqui lateralizado. Né? Essas barrinhas aqui, cada barrinha, essa aqui é um candle, né? Isso dá um nome de candle na análise gráfica. Né? Então, se a gente for olhar o corpo do candle, que é a parte mais gorduchinha aqui, né? Não a máxima nem mínima, que são marcadas por esses pavis aqui, né? Acima e abaixo do corpo, se nós olharmos, o mercado está lateralizado. E tende a ficar um pouquinho mais de tempo. Né? Então, acredito que a gente tem espaço aí para ficar nessa lateralidade aqui ainda mais 2, 3 pregões, quem sabe, até a gente conseguir identificar para onde a gente de fato tende a acionar o rally. Tá? Uhum. Ao meu ver, um rally de alta, tá, ele abre espaço para se desenvolver até pelo menos a região dos 126 mil pontos do Ibovespa. Então, olha que interessante, né? Se nós olharmos para 2 semanas atrás, a cabeça dos participantes era uma cabeça negativa. Era difícil de enxergar o otimismo. Era muito difícil. Na semana passada, parece que isso mudou.
Então as pessoas começam a querer olhar de certa forma a positividade. Eu vi até alguns influenciadores que estavam bem escondidinhos, apagados, começam a mostrar suas rentabilidades no ano e tudo mais. Então todo mundo começa a se estimular e sentir coragem novamente de se expor. Isso vai mexer com o comportamento do mercado, isso vai mexer com o brilho do mercado. Porque, querendo ou não, todo mundo está competindo de alguma maneira a atenção hoje, né? Eu acho que o grande valor hoje está na questão da atenção, da credibilidade, da capacidade de influência. E olhando para cá, né, as coisas começando a melhorar, elas tendem a ir escalando, e eu acho que a gente tem uma narrativa sendo construída perfeita para poder ir buscar esse patamar, né, dos 126 mil pontos, que aí, né, querendo ou não, vai se aproximar muito das máximas históricas e vai começar, né, a mais uma vez abrir espaço para projeções maiores, quem sabe lá na região dos 145 mil pontos e assim por diante. Tá? Nós temos que passar esse desafio aí, que é a região dos 108 mil pontos do Ibovespa. Para concluir esse bloco aqui, viu, o Guga, que a gente vinha falando, né, das bolsas, e também já entramos aí no minério de ferro, com esse ótimo cenário aí trazido pelo Boechat e também pelo Marco, essa análise aqui do cenário local. Vale vai divulgar logo mais relatório de produção diante desses dados da China. Acho que não tem como a gente deixar de falar da Vale, então eu queria que a gente pudesse dar uma olhada aí no comportamento do gráfico da Vale, para poder o investidor ficar preparado e talvez já deixar ali no radar o que seria uma boa região de preço, né, para o papel, mediante, claro, do que a gente tiver aí desse relatório de produção que será divulgado, né? Eu estou com um gráfico da Vale aqui, olhando para atualizações, onde cada candle aqui tem a duração de um dia, certo? Eu vou olhar logo mais para o movimento mais curto, mas é importante a gente olhar primeiro para esse movimento mais afastado, para a gente enxergar aonde, né, a cotação de Vale vem oscilando nesses últimos anos, certo? Então também a gente viu, né, uma cotação mais lateralizada. Acho que é importante a gente ter essa fotografia aqui. A gente teve uma cotação que andou de forma lateralizada num range, porém esse range aqui de preço foi dos 96 até 64. Né? Então, se a gente for olhar de cima para baixo, né, em questão de desvalorização, tinha um espaço aqui de 30%. Se nós formos olhar aqui de valorização, né, a gente tem aqui a capacidade de valorização que foi em torno de 50%, né, que é assim, a beleza, né, do percentual, né, e como importa o preço, né, como o preço ele acaba, né, o percentual ele é relativo ao preço que você tomou risco, tomou sua posição. Né? Então é importante a gente olhar isso, né? Então mesmo que a gente tenha a sensação de que, poxa, a Vale está corrigindo, se a gente for olhar o todo, né, ela está corrigindo, mas ela está corrigindo num outro patamar de preço. Ela não está corrigindo no fundo do mercado. Né? Ela está corrigindo num outro patamar de preço, e que ela não, esses últimos anos, né, o tema commodity, né, ele foi muito vivo. Desde quando a gente entrou na questão de onde o mundo todo parou, né, o mundo todo entrou em isolamento, em lockdown. Então, se a gente for pensar daquela maneira, todo mundo enxergava que a gente teria um problema de consumo, né, muito grande. Depois a gente teve todo o problema que a gente viu, né, em relação ao conflito Ucrânia e Rússia, que trouxe, né, um outro tipo de pensamento. Agora a gente tem aqui, em relação ao commodity, né, a questão da retomada da China, então tem um outro pensamento. Então a narrativa em relação à commodity nesses últimos 3 anos, ela mudou, e mudou com muita força, muito impacto. Obviamente, a gente olha, né, assim, a gente olha e consegue justificar essa grande volatilidade que se tem. Só que, se nós olharmos, né, para esse último movimento de correção aqui da Vale, né, esse último movimento aqui de correção, se a gente for pensar aqui no tempo todo que já vem corrigindo, na amplitude toda que ela já teve de correção, tá, eu consigo enxergar que, pô, a gente tem uma grande chance, deixa eu botar aqui, a gente tem uma grande chance de ter esse nível de correção, né, assim, chegando aqui no seu finalmente, né, no término, né? Então, assim, onde eu enxergo o fundo de Vale aqui? Eu enxergo o fundo de Vale aqui na região de 74. Tá? Eu acredito que de 74, né, não deva passar a cotação de Vale. Quando eu volto aqui um pouco no tempo, porque eu peguei a projeção do fundo, né, em cima dos últimos movimentos que nós tivemos de alta. Então foi ali da metade de dezembro do ano passado para cá. Tá? Então peguei esse movimento, aquele movimento que nós tínhamos tido de alta, projetei para poder entender, né, baseado na volatilidade que se teve, na amplitude do mercado, do movimento que se teve, dos participantes que se tiveram, eu consigo enxergar ali que
a correção de Vale tende a voltar até aqui 74. Quando eu volto aqui para trás, né, ela estaria voltando aqui para fechar, para encerrar esse gap, né, que nós tivemos lá na metade, né, na primeira quinzena de novembro do ano passado. Tá? Eu acredito que desse patamar de preço não tende a perder, tá? Não tende a passar. Então daqui as coisas tendem a melhorar. Só que se tu for olhar 74, se tu for olhar todo o contexto que a gente tem para trás, se tu for olhar toda uma narrativa que pode vir a surgir em cima de China, e se a gente olhar aqui, a gente já está bastante tempo num processo de correção, um novo rally vai jogar para patamares de preço, né, que vão romper as máximas, vai romper as máximas históricas, vai ser uma oscilação de mais de 30%. Né, eu acho que a gente tem aí muito upside para poder navegar. Obviamente que o curto prazo ainda está ali balançando, tem espaço para vir aqui a 74 em relação a 78, né, vai ser algo aqui em torno de 5, 6% de correção. Né, então, para mim, assim, é o final do movimento de queda. A gente está muito próximo desse final de movimento aqui de queda para começar um belo do movimento de alta. Então, mais uma vez, a cabeça tem que estar alinhada, né, enxergando as oportunidades, não somente respondendo o porquê que o preço dos ativos chegou no patamar que se está agora. Perfeito. Bom, a gente continua daqui a pouquinho falando mais sobre as empresas por aqui, Guga, mas como eu disse há pouco, só para poder a gente encerrar, que o Boechat tem que se despedir daqui a pouquinho da gente, a agenda local de hoje é esvaziada, né, o que aumenta as expectativas para a apresentação do novo arcabouço fiscal. Essa nova proposta deve ser entregue ao Congresso Nacional hoje, após o envio, né, ter sido atrasado e causado rumores de que o texto sofreu alguns últimos ajustes. Vamos ver se não vai ter outro adiamento, né? Mas você acredita em mudanças de última hora, Edu? Porque o perigo mora justamente nos detalhes, né? Minha avó já diria isso. O diabo mora nos detalhes, meu filho. Mas, enfim, foi ajuste aí de detalhes que os ministros, inclusive, falaram ontem. E isso já trouxe um clima de cautela para os investidores, né? Como que você tem olhado aí para esse novo arcabouço? Pois então, a ideia, o arcabouço, ele não é bom, né? O pessoal está comemorando porque, afinal de contas, temos uma regra, né? Eu acho que não é tão ruim. Não era tão ruim quanto o esperado, né? Então, afinal de contas, temos uma regra, que a gente não tinha regra nenhuma, né? Estava indo para caminhar para não ter regra nenhuma. Então, agora, pelo menos, teremos uma regra. Uma regra que vai fazer com que a sociedade pague bem mais imposto, né? Sociedade, para essa regra funcionar, a Receita Federal vai ter que trabalhar bastante, vai ter que ir atrás da sociedade para poder faturar mais, arrecadar mais. É sempre preocupante, né? Se o assunto não foi, porque o PT é contra, né? Eu acho que o grande dilema, esse governo e todos os governos do PT têm esse dilema, né? Eles fazem, às vezes, as coisas que são pró-mercado, mas muito a contragosto, né? Então, eu acho que existe isso. O Lindbergh Faria, você falou semana passada que o arcabouço seria um pacto com o demônio, né? A Glaze claramente não gosta do arcabouço, ela está mais quietinha, mas ela não gosta da ideia de ter uma regra fiscal. Enfim, toda demora passa a impressão de que, os caras estão brigando entre eles ali, né? A turma está brigando entre eles até chegar numa solução final. Vamos aguardar. Eu sigo zerado. Tem 2 anos que eu tenho, a minha maior posição é renda fixa, comprar em CDB de bancão e vou continuar. Não acho ainda que é o momento de botar ficha no mercado com o juro a 13,75% ao ano. Eu acho que ninguém tem que fazer nada, né? Tem que esperar. E o arcabouço é um dos detalhes do mercado aí para fazer o mercado melhorar. Perfeito. Eduardo Boechat, quero me despedir de você. Tá chegando aqui o seu tempo com a gente, você volta aqui durante essa semana ainda, claro, participando com a gente desse pré-mercado, mas muito obrigada mesmo, viu, pela tua participação, pela parceria sempre com a gente. Um forte abraço para você, para todo o time aí da Active. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Valeu, galera. Bom dia, bons trades. Para nós. É isso aí. Vamos continuando por aqui. Antes da gente trazer mais análise de mercado, comportamento de mercado com o Guga Almeida, mais visão também sobre o CDI, expectativas para essa bolsa aqui dessa terça-feira com o Marco Alex André, que também está chegando por aqui daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo. Lembrando, gente, deixa seu like aqui na nossa programação, se inscreva no nosso canal. Se você está chegando aqui na nossa programação e ainda não conhecia a BMC News, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí a nossa programação. Contamos aí com a sua colaboração para que a gente consiga se tornar o maior canal, né, de notícias do mercado financeiro em número de inscritos, porque já somos em número de visualizações. E em breve, também nos canais por assinatura para chegar até vocês. Então,
Até daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já já. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sara Invest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Estamos de volta, a gente continuar por aqui, porque eu também quero ouvir, né, o Marco sobre essa questão desse arcabouço. A gente já começa aqui índice futuro negociando a uma alta de quase 1%, 0,9% nesse momento. Índice futuro do Ibovespa aos 108.880 pontos. No dólar futuro, a gente vai seguir então numa queda de 0,38% a R$ 4,93. Marco Prado, será que esse arcabouço ou são os dados da China que estão pesando mais aqui nesse índice futuro, nesses primeiros minutos aqui do dia? Vamos esperar abrir a papelada às 10 horas da manhã para ver como é que vai ser o comportamento das commodities, principalmente Vale, né, e Petro, para a gente olhar isso. Mas aparentemente parece que o mercado está realmente uma expectativa bastante positiva em relação ao arcabouço e tudo indica, ao que parece aí, né? Teremos até o final dessa semana, já que sexta-feira é feriado, na quinta-feira um índice futuro acima de 110 mil e o dólar talvez abaixo dos 4,90, né? Tá logo aí, chegou a bater 2 vezes na trave ali, anteontem, na sexta-feira, ontem, segunda-feira, e o índice sambando nessa região, mas o índice trabalha hoje acima de 108 mil pontos, né, já está quase 109, não tem por que o índice cair, já que as bolsas lá fora operam em alta, né, por mais aí que a produção industrial tenha sambado na China, mas o PIB veio bom, então assim, a gente promete não, né? A expectativa é de um dia positivo na nossa bolsa. Vamos abrir os setores aí também. Quero ficar ligado no setor financeiro. O setor de banco também hoje vai ser bastante importante. Então, assim, o mercado ele abriu otimista, mas vai se definir daqui a pouco às 10 horas. Exatamente. Falando sobre o setor de banco, a gente já começou também a ter mais resultados aqui, inclusive, né? Goldman Sachs, que já divulgou ainda há pouco, o resultado eu trouxe aqui para vocês, mas para poder falar sobre dólar, só para poder atualizar o pessoal, falei logo no início da programação, quem não acompanhou, tá? Goldman Sachs teve lucro líquido de 3,2 bi no primeiro TRI, e no primeiro TRI de 2022 o banco tinha tido 3,8 bilhões, ou seja, teve uma queda de 43% na comparação anual, mas o fato é que os bancões por lá nos Estados Unidos têm trazido um cenário até mais positivo do que o que era esperado. Já falando lá de fora, trazendo o dólar, Guga Almeida, falando de moeda americana, a gente continua abaixo dessa marca psicológica dos R$5, né, do dólar americano, que agora no índice futuro a gente está começando aí numa certa tendência de queda por enquanto. Nesse índice do dólar, a gente continua então com esse comportamento e talvez aí, sei lá, o cenário é que pode reforçar essa questão do dólar mais em baixa. Mas esse dólar também pode acabar também apoiando a commodity. Então, para poder saber mais ou menos o que a gente pode esperar da commodity, o que você vem aí com o dólar para essa terça-feira? Pois é, né, Débora? Já se falava bastante.
Pois é, já se falava bastante, né, que o dólar, ele, querendo ou não, aqui em relação ao Brasil, ele estava bastante caro. Se a gente fosse olhar para a questão de ciclo de commodity, né, a procura de commodity, então se questionava bastante por que o dólar continua nessa casa acima de R$5. Depois a questão também de juros, né, com o juro que nós temos hoje comparado com os juros do resto do mundo, por que nós também estaríamos com o dólar a tal patamar, né? E agora, né, também com uma terceira narrativa é a questão de que o Brasil vai estreitar relacionamentos com China, aceitar negociar a moeda chinesa e tudo mais, também seria outro movimento, né, que estimularia também a valorização real frente ao dólar, né, porque daqui a pouco o player está mudando ali a moeda que vai utilizar. Tem muita narrativa, tem muitas coisas a serem analisadas, né? Porém, quando a gente percebe aqui, né, quando a gente olha para o gráfico, tem esse gráfico que está aqui na tela, toda vez que nós nos aproximávamos da casa dos R$5, o que acontecia? Vinha um grande movimento de compra, né? Então, se nós olharmos aqui para trás, lá desde da metade do ano passado, né, na região dos R$5, tinha força de compra, né? Então, toda vez era a mesma história. Dessa vez parece que está diferente. Né? O mercado não ganhou amplitude de compra, tá? A gente perdeu a região dos R$5. A minha projeção mínima é para ir ali para 4,78, né? Então arredondando ali para 4,80. E aí nesta região, provavelmente a gente tem que ficar de olho para ver se consegue melhorar, consegue se afirmar. Caso contrário, as coisas vão ficar cada vez piores e provavelmente a gente vai buscar a região dos 4,40. Tá? Obviamente que quando a gente olha para o movimento intradiário, né, o que está acontecendo hoje, né, e a gente pega e olha um gráfico mais curto, né, para poder projetar, o que dá para a gente pensar aqui, né, o que dá para a gente imaginar aqui no dólar, quais seriam os níveis interessantes que a gente teria aqui para o dólar. Tá? Então, vou olhar aqui com vocês, ó, os níveis interessantes que nós temos aqui para o dólar, olhando para o curtíssimo prazo, é 4,91, né, depois 4,884. Acho que são duas regiões aqui importantes, importantes aqui como suporte para o dólar no dia de hoje. Tá? Vamos ficar alertas aí, vamos ficar atentos. Não é o mercado que eu mais gosto de negociar. Né? Eu sou filho do índice, vamos assim dizer, né? E sempre vivi a minha vida negociando o índice futuro e menos dólar futuro. O Marco Prado já é um especialista, né? Muito mais qualificado do que eu para os níveis de dólar aí. Ô, Guga, vai separando aí também companhias aí do setor de petróleo. Eu quero trazer o Alex André, que já está chegando aqui na nossa programação. Eu vou repercutir com ele um pouquinho sobre 3R, mas também Petrobras e outros pares aqui, inclusive para a gente dar uma olhada, porque o grande destaque, né, de queda, bom dia, Alex, para você, o grande destaque dessa terça-feira foi realmente essa 3R Petróleo, com esse anúncio aí de aumento de capital da companhia. O papel tombou nesse pregão de segunda-feira. Não existia uma expectativa do mercado, né, desse aumento de capital. Inclusive, o Itaú BBA emitiu um relatório apontando, né, que não previa, né, isso, que não teria a necessidade, inclusive, de capital extra no curto prazo para 3R Petróleo. Ou seja, tornando ali o cenário, acredito que muito mais do que negativo. Não à toa a gente viu esse tombo de 3R, né, ocorrendo nessa segunda-feira. O fato é que, de acordo com o Itaú BBA, a empresa já tinha finalizado a captação de recursos para poder pagar o fechamento da aquisição do Polo Potiguar. Como justificar, então, né, os relatórios foram bem negativos, pelo que eu vi, pelo que eu observei nessa segunda-feira em relação a 3R. E o papel, fato, tombou. Ótimo, Débora. Ótima síntese. Bom dia, primeiramente, Marco. Bom dia, Guga. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Pre-Market. Bom, Débora, você deu uma boa síntese em relação a essa surpresa do mercado, mas a justificativa do Pizarro, né, que é o CFO da companhia, no qual de ontem, que ele fez depois do aumento de capital que foi anunciado no domingo, explicando, a explicação dele foi o seguinte: eu não vou depender do preço de petróleo e condições macroeconômicas para continuar fazendo meu capex, né, continuar fazendo investimento. Ou seja, olhando uma curva de petróleo, né, ou seja, um preço de petróleo à frente, caso caia, isso poderia prejudicar, né, a companhia teria menos receita e, consequentemente, teria que reduzir o capex. Também em relação a custo de crédito, ele disse, olha, por que a gente está fazendo aumento de capital e não pegou dívida com bancos lá fora ou aqui no Brasil? Porque aqui teve a questão de americanos, lá fora teve a questão de crise bancária e os custos, né, para pegar dinheiro, né, ficou muito caro, né, então não fez sentido. Então recorreu ao acionista. Mas o que trouxe provocação,
além desse aumento de capital, como a própria Débora falou, que já estava endereçado para o Potiguar, um outro ponto é o seguinte, ok, vocês querem ficar mais confortáveis, já mais do que vocês já estão, né, com uma alavancagem praticamente zerada e agora fazendo essa captação, mas por que a 24,45? De duas ou uma na minha provocação, ou a companhia não enxerga valor na companhia, né, ou seja, a própria companhia não enxerga valor nela mesma, porque para fazer um desconto de uma média de 30 dias, com um desconto mais o deságio, né, que é a média, né, ponderado nos últimos 30 dias, um desconto de 20%, esse deságio é muito grande, é o máximo que pode ser estipulado, e a companhia preferiu isso para fazer o quê? Qual foi o justificativo? Para atrair investidores para não ter sobras, né, que pode chegar a 600, 900 milhões. Né, essa diluição, né, pode ser entre 10% e 15%, para quem não acompanhar sabe, vai ser diluído. Como um aumento de capital tradicional, uma subscrição, que também vai ser vendido ao mercado, para quem não quiser subscrever pode vender o direito em bolsa. E eles até mesmo dizendo, a gente não tem nenhum banco assessorando, a gente, né, não tem esse conflito. Na minha opinião, a companhia tentou se explicar e não se justificou de fato. Né? Ainda tem muitas dúvidas sobre esse próprio aumento de capital. E eu nem estou falando, Débora, do 358, né, da CVM 358, que foi uma polêmica, né, o que nós vimos aí, os controladores, né, um dos maiores participantes aí do capital da companhia, que é a Gerval, que é a família Gerdau, né, o family office da família Gerdau, que vem diminuindo posição ao longo do tempo, e no último mês, de acordo com o dado da CVM, né, que é o documento 358, que é público, é disponível para todo mundo que quiser observar, no mês de março, é publicado mensalmente, no mês de março descobriu que a companhia vendeu call e comprou put. E agora, no mês de abril, aumento de capital no valor de 24,45. Então, ou seja, de dois ou uma, né? Ou a companhia não acredita no valor dela mesmo, porque está jogando o valor lá embaixo, né? Ou realmente pode ter algum tipo de investigação que tem que ser feito, porque não colou a justificativa da companhia, e disseram, né, inclusive em fontes, né, no Brasil Journal, que foi entrevistado também sobre essa matéria, dizendo que uma das fontes disseram que o controlador, né, a família Gerval fez esse movimento de compra venda de call e compra de put por se proteger da taxação de petróleo, né? Mas, enfim, muita gente fica na dúvida e isso prejudica não só a própria 3R, Débora, mas o mercado de capitais brasileiro. Né? A gente passou por tantas polêmicas aqui no mercado de capitais, é mais uma que tira o investidor da bolsa. Não só institucional, mas principalmente o minoritário, né? Isso prejudica muito o minoritário, porque o investidor institucional, ele vai exercer, né, o seu direito, ele vai realmente subscrever, né, e isso não vai ser diluído, vai ser 24,45, valor muito mais baixo do valor de sexta-feira, e o mercado tenta arbitrar isso, né, por isso que teve uma queda muito grande, mas o investidor minoritário que é prejudicado, nem sempre ele tem o recurso, nem sempre ele quer ficar no papel também, né, mas enfim. Bom, Guga, para poder a gente dar uma olhada então no setor, porque além, né, só para poder olhar também entre os pares, não só, porque a gente também já trouxe análise 3R nessa segunda-feira, apesar de que a gente teve esse tombo, não sei se aí de repente a gente pode ver se um comportamento do investidor muda a partir disso, com até um gap ali no gráfico, né, de 3R dessa segunda-feira. Mas, por exemplo, uma coisa que eu também me chamou a atenção no setor, Guga, é que a Petrobras ela conseguiu descolar da cotação da commodity nessa segunda-feira. Hoje a gente já tem também no início do dia Brent caindo 0,34, barril $84, mas lá no pré-mercado americano as ADRs da Petrobras têm uma leve alta, 0,08. Né? Ou seja, para a gente trazer então uma análise para esse comportamento do setor de petróleo, por um lado a gente tem algumas companhias com notícias nada interessantes, por outro a gente tem a Petrobras, por exemplo, descolando aí da cotação negativa da commodity. Olha, Débora, o setor tá aquecido, né? Eu tenho alguns conhecidos que são do setor, até um deles brinca comigo que há 2 anos atrás ele rezava, né? Ele implorava para que pudesse embarcar e trabalhar. Hoje está ao contrário, né? Ele está implorando, está rezando para poder ficar alguns dias em casa, porque é muita demanda que tem de serviço deles, né? Então o setor está muito aquecido, tá? Isso é fato. Tá? Olhando para a Petrobras e olhando para o momento, tá? Eu acredito que a gente está aqui muito próximo de entrar novamente num rally de alta. Tá? Então, olhando, né, exatamente para a fotografia de agora, tá? Eu acredito, tá, assim, que a gente tende a continuar acelerando o preço, primeiro até 28,30, depois até 31,80, tá, que se aproxima muito das máximas que nós tivemos ali no mês de outubro do ano passado. Tá? Então, acho que a gente tem assim, condições demais de ver a Petrobras voltar para esses patamares de preço, e isso estimularia o quê?
né, a gente olhar também para o Ibovespa chegando aí nos patamares dos 120, 125 mil pontos. Certo? Então, a minha fotografia que eu estou enxergando é isso aqui. Olhando para a 3R, eu acho que é importante também a gente olhar, mesma coisa, né? A gente vê aí um papel, né, lateralizado já há muito tempo. Tá? Então, o que dá para a gente imaginar, o que dá para a gente entender? Que também o preço está no final de um ciclo aqui de baixa. Tá? O final do ciclo de baixa pode vir junto com toda essa, né, com esse aumento de capital, com essa narrativa de que a família Gerdau estaria saindo da posição, como o Alex André colocou agora, né? Enfim, até me corrija, tá, Alex, se eu estiver falando alguma coisa errada. Então, assim, me parece que esse ciclo, né, ele está chegando ao fim. Né? E aí a gente tende ao quê? Né? Entrar num outro ciclo de alta. Acho que, assim, se já não terminou, tá? Acho que o dia de hoje vai ser bem interessante. A gente vê como é que vai se comportar hoje, né, o mercado, porque, querendo ou não, ontem abriu com gap, teve um movimento forte, intenso de alta, né, e depois voltou a cair, né, ao longo da tarde, certo? Acho que, se não terminou o ciclo aqui, né, ele vai ali navegar na casa dos 23. Né? Então, por exemplo, o mercado está arbitrando, né, tá fazendo todos esses movimentos, legal, beleza, concordo, né? Mas se a gente for olhar em preço mesmo, movimento de preço, onde já teve, me parece que a gente está muito mesmo no final desse movimento, tá? E se por acaso for na região de R$23, me parece ser uma oportunidade, tá? Uma oportunidade que, querendo ou não, a cotação do ativo, né, já trabalhou lá na região dos R$50, né? Me parece ser uma oportunidade e tem que ficar de olho ali, qualquer sinal de gatilho de compra faz sentido tomar posição. Assim como o dia de hoje também, né? Porque se o mercado está num fundo, de fato, né? Porque mesmo com a queda, a gente devolveu aqui, se for olhar para a 3R, ela voltou para a cotação, ontem foi segunda-feira. Então aqui está sexta, quinta, quarta, terça, segunda, sexta da semana retrasada. Na verdade, 3R voltou para a cotação de sexta da semana retrasada. É como se o movimento que ela tinha ganho da semana passada, né, se desfez. Então, é importante também a gente imaginar isso, né? É importante também a gente olhar para esse comportamento aqui. Porque se a gente for olhar simplesmente a fotografia do dia de ontem, né, a gente tem uma sensação. Se a gente tenta colocar aqui, né, uma perspectiva assim, de tempo, né, a gente estaria voltando para a cotação de... Né, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões atrás. Tá? Então, vamos ficar de olho. Né? Não, acho que não, assim, claro que a oscilação ela traz muita polêmica, o evento traz muita polêmica, traz muitos pensamentos, muitas narrativas, mas como qualquer outra coisa no mercado, tem que ter aqui um olhar, né, para ver o que não é exagerado, né, e aonde nós estamos nesse tempo. Porque uma coisa é a gente ser otimista no início de uma queda, né? A outra coisa é a gente começar a ter um olhar otimista, né, onde a gente já tem muito tempo de queda, com um mercado largado, né, um mercado atirado e com muito potencial para poder de upside, né, que todo mundo comenta que as ações estão baratas. Né? Então, é importante forçar um exercício mental neste momento para não ser impactado pelos vieses. Né? As más decisões, elas vêm influenciadas principalmente pelos vieses comportamentais dos seres humanos, né, que na hora de tomar decisão perdem, de certa forma, a racionalidade. Perfeito. Só para poder eu ir me despedindo do Alex André e do Marco Prado aqui no nosso estúdio. Marco, a gente tem temporada de resultado contínua nos Estados Unidos. Logo no fechamento do mercado a gente tem Netflix, que vai ser divulgado logo mais, né? Ou seja, o setor de tecnologia começa também a dar as caras desse resultado. Local Web foi um dos destaques, inclusive, nessa segunda-feira, no campo positivo, liderando altas, com otimismo dos investidores com as projeções do primeiro trimestre. Dá para poder a gente começar a falar sobre otimismo para esse setor de tecnologia, Marco? Lembrando que é um setor muito sensível aos juros também, né, Marco? Eu acho que o setor de tecnologia ainda precisa de algumas afirmações para a gente poder acreditar. Lembrando que tem muito empreendimento lá nos Estados Unidos, muitas empresas de tecnologia abandonando alguns dos seus estabelecimentos ali, né? Entregas de imóveis ali, bastante imóveis vazios, a Google, enfim, esse setor ainda requer um pouco de cuidado. Eu prefiro ainda setores um pouco mais sólidos, como o setor financeiro, o setor de commodity,
Então, acho que ainda não dá para ser otimista no segmento de tecnologia, é claro, né? Ele despontou na pandemia aí por conta dessa toda essa inovação tecnológica que aconteceu aí nesse processo rápido, né? Mas eu acredito ainda que precisa de um pouco de cuidado. Mas o otimismo no mercado, sim, tem que ser, pelo menos na nossa bolsa aí, que já opera acima de 109 mil pontos aí, com uma alta de 1,20% agora, 1,19%, né? Então a gente tem aí uma semana otimista no nosso mercado, sim. Perfeito. Marco, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Alex André, obrigada também. Aguardo vocês aqui amanhã, né? Muito obrigada. Vou seguindo aqui então com o Guga Almeida. Guga, já que a gente estava falando sobre esse setor de tecnologia, por favor, vamos dar uma olhada em Localweb. Foi quem liderou altas ontem. Temos então temporada de resultado acontecendo nos Estados Unidos, que acaba de alguma forma guiando também aqui, refletindo, né, nos setores por aqui. Então, qual que é a tua visão aí no gráfico do comportamento de Localweb, que liderou essas altas no pregão de segunda-feira? Vamos lá. Como a gente já vem vendo, né, setor de tecnologia machucado, setor de tecnologia esmagado, também com uma cara de que a gente tem um final de um ciclo do mercado, né, de correção, e com espaço para começar a melhorar. Se não agora, mesmo que o mercado escorregue para mais um degrau, né, abaixo, acho que a gente está muito próximos mesmo de terminar esse pessimismo, começar a olhar para a bolsa de forma otimista, porque seja por juros começarem a baixar, seja, né, por investidor estrangeiro entender que o Brasil dolarizado está barato, seja o que for. A gente está num ponto assim de mudança. E o setor de tecnologia, ele vem sofrendo, tendo essa desvalorização, porque é um setor que vendia muito a tese do crescimento. E a tese do crescimento precisa de quê? Precisa de dinheiro. Então, o dinheiro está caro, uma vez que o custo do capital está alto, está difícil de bater no CDI, né? Uma das narrativas que todo mundo fala por aí, está muito difícil de bater o CDI, então tu começa, né, a fortalecer esse cenário, esse pensamento. Tá? Mas aí a gente precisa começar a fazer conta. Né? Qual é o tamanho do upside caso comece a melhorar? Para onde pode voltar a Localweb? Então, agora a gente está aqui na cotação de 5,64. Se nós olharmos aqui, né, neste momento aqui do 5,64, se a gente fizer uma projeção aqui e olhar, né, até onde pode chegar, ao meu ver, temos espaço aqui para ir pelo menos ali para a região de R$ 8,27. Tá? Tem que passar aqui essa região dos R$ 6. Então, superando essa região dos R$ 6, eu acho que a gente tem aqui no curto prazo um desafio para ir buscar os 8,27. Tá? Pelo menos. Tá? Depois 10,50. Poxa, a gente começa a pensar aqui em upside, né, e falar, por que eu não posso botar um pezinho aqui, né, e começar a tomar um risco nesses ativos que têm um upside melhor? Né? Por que eu não posso fazer isso? Então, acho que tem muita gente começando a fazer essas contas, muita gente pensando, poxa, mesmo que eu tenha aqui uma boa parcela do meu capital na renda fixa, né, assim, quem me acompanha aqui no Premarket já há um tempo, sabe que eu vinha falando o quê? Que, ao meu ver, a gente poderia sim ter uma bolsa, né, ainda pode, uma bolsa que possa vir buscar os 90 mil pontos, caso alguma coisa piore muito lá fora. Acho que sim, acho que o cenário está mudando um pouco para não ter uma piora lá fora, principalmente em função de todo esse crescimento chinês, né? Esse crescimento midiático, né? Crescimento geopolítico. Né? Eu acho que começa a se ter um risco que, se tiver uma evidência agora negativa lá fora, né? Esse risco ele fica cada vez mais forte. Então, não vejo, né, os Estados Unidos disposto a aceitar uma correção agora dos mercados deles. Né? Eu acho que seria muito negativo, né, para eles lá nesse momento uma correção da Bolsa agora. Pelo contrário, né, eu acho que as bolsas precisam todas elas se fortalecer de alguma maneira. Tá? Então, olhando aqui para o Localweb, consigo enxergar aqui essa possibilidade de voltar aqui para 8,25, 10,56. Os stops estão curtos. Eu acho que os stops eles podem ser stops técnicos, né? Então é importante que cada um tenha aí seu stop técnico, né? Mas sempre com uma cabeça de voltar à posição, porque, né, de fato, quando a gente tiver o movimento de alta, é para esses patamares de preço que a gente vai ver o ativo indo buscar. Perfeito. Guga Almeida, obrigada mesmo por todas as análises, né, pela participação e parceria sempre aqui conosco. Te espero amanhã aqui nesse nosso pré-mercado. Então, um forte abraço para você, boa terça-feira, bons negócios e até amanhã.
Obrigado, Débora. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. E deixem seus likes, né? Exatamente, bom recado, hein, Guga? Já pego até o gancho aqui pro pessoal. Tchau, Guga. Lembra de deixar o like aí na nossa programação, claro, compartilhar também a nossa programação, né, gente? Se inscreva aí no nosso canal, a gente sempre vai seguir atualizando aqui vocês as últimas notícias, inclusive por falar em últimas notícias, o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, confirmou que o texto do arcabouço será entregue hoje diretamente pelo presidente Lula ao Congresso. A rádio CBN, ele disse que a nova regra fiscal servirá para dar previsibilidade ao país. Padilha também disse que está vendo um ambiente positivo. Nova regra fiscal é um passo muito importante para o país. O ministro espera que a votação ocorra em 15 dias. Inclusive, tem uma expectativa aí de uma reunião no Planalto agora cedo do presidente Lula. Ele que deve se reunir para falar sobre questão de segurança nas escolas, né? E ele pode, então, talvez, quem sabe, aproveitar essa oportunidade para entregar ao presidente da Câmara e do Senado o projeto Arcabouço Fiscal, que deve substituir essa regra de teto. É a grande expectativa do mercado, é por essa entrega desse arcabouço que acabou deixando esse sentimento de cautela nesse pregão de segunda-feira. Lembrando que no índice futuro, a gente segue agora, olha só, com alta de 0,98%, o índice futuro do Ibovespa, aos 109 mil pontos, é o que a gente tem agora para o índice futuro. Em relação ao dólar futuro, a queda é de 0,30, a moeda americana que está aqui cravada nos R$ 4,93. Então a gente vai seguir acompanhando o mercado por aqui, lembrando que nos Estados Unidos a gente seguia com as bolsas americanas, os índices futuros em alta e permanecem assim. Dow Jones futuro sobe 0,10, S&P 500 futuro subindo 0,46, Nasdaq futuro subindo 0,58%. Isso é o pré-mercado, eu vou ficando por aqui. A Paula Moraes vem na sequência no BMC News junto com o Felipe Nascimento e eu daqui a pouquinho volto também trazendo a abertura do mercado aqui para todos vocês. Estou continuando a nossa programação, não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. A gente continua aqui com muito mais notícias de mercado para vocês. Até já já!